Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Edmilson Verca que realize a leitura do versículo da Bíblia. Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente 18.3/2025. Ofício número 09/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em resposta ao requerimento número 79/2025 e da autoria do vereador Gilmar Martins. Ofício número 38/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 90/2025 de autoria da vereadora Kátia Liskovski. Ofício número 35/2025 da Secretaria de Estado da Administração, em resposta ao requerimento número 39/2025 da autoria de toda a edilidade. Ofício da Ingetela Comércio e Serviços Limitada, em resposta ao requerimento número 101/2025 da autoria do vereador André Flenig. Ofício número 16/2025 da Divisão Comercial de Serviços da Região Norte da Casan, em resposta ao requerimento número 105/2025 da autoria do vereador Cezão do Táxi. Ofício número 45/2025 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 32/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 01/2025 da Secretaria Municipal de Administração, em resposta ao requerimento número 60/2025, de autoria da vereadora Rosi Crestani. Ofício número 04/2025 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 26/2025, de autoria do vereador Cezão do Táxi. Convite de inauguração do CI Ederson Luiz Mota, dia 19 de março, às 16h30. Ofício número 56/2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei para apreciação. Ofício número 57/2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 020/2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 021/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono aos servidores da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Assistência Social que trabalharam durante o período de recesso de final de ano e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 022/2025, que proíbe a utilização de fogos de artifícios ruídos do município de Canoinhas e da outras providências, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei ordinário número 014/25, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Votação única. Projeto de resolução número 003/202, que altera a resolução número 825 de 21/12/2001. Indicações. Indicação número 100/2025, da autoria do edil Gilmar Martins, que solicita à senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a manutenção da estrada do Cerrito, sentido Paciência dos Neves, bem como a manutenção da estrada que dá acesso à Vila da Fartura de Baixo. Indicação número 101/2025, da autoria do edil André Flening, que solicita à senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tírio Reder, secretário municipal de planejamento, a manutenção da fiação elétrica que está desenterrada próximo à cuia da Praça Lauro Miller. Indicação número 102/2025, da autoria do edil Jubanski, que solicita à senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutílio Reder, secretário municipal de planejamento, a instalação de iluminação pública na praça localizada na rua Valdemar Carlos Steng, em frente à residência número 25. Indicação número 103/2025, da autoria do edil Jubanski, que solicita à senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutílio Reder, secretário municipal de planejamento, a instalação de um parquinho infantil na Praça Francisco Bojalski, situada entre as ruas Rui Barbosa e Alberto Tokarski, no bairro Tricolim. Indicação número 104/25, da autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita à senhora Juliana Marcel, prefeita municipal, ao senhor James Luiz Brey, secretário municipal de educação, e ao senhor Agostinho Machado Filho, secretário municipal de Meio Ambiente, a limpeza do terreno do campo esportivo da escola Aquiles Paz, na localidade do Rio do Pinho.
Indicação número 105 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Leskovski, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilio Reder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, realizar a correção do espaço entre a calçada e o asfalto, que hoje é chão batido, na rua Valdomiro Ousen, em frente à Escola Severo de Andrade. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Cezão do Táxi. Com a palavra, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, quero agradecer a todos os meus amigos, colegas vereadores que se fazem hoje presente nessa Casa de Lei. Segundo, também quero agradecer a cada um que está nos assistindo aqui presencialmente, e também quero agradecer a vocês que estão assistindo nas redes sociais. Sobre a minha indicação, sobre a escola lá no Rio do Pinho, tá vindo muitas informações que tá entrando cobra dentro das escolas, aranha, por falta de limpeza na localidade da escola, principalmente no campinho. No campo, as crianças não conseguem estar indo brincar, ter educação física, porque está muito grande o mato lá na escola. Então, queria muito que essa solicitação acontecesse o quanto antes, porque está correndo o risco de alguma criança ser mordida ou picada por algum inseto ou algo tipo assim. Então, seria isso, senhor presidente, que eu continha, e o meu muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Então, passamos ao grande expediente. Solicito ao secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador Cezão do Táxi. Com a palavra, vereador. Mais uma vez, boa noite a cada um que está aqui na Casa de Lei. E hoje eu queria apresentar sobre a Casa do Adalto, que nos ajuda, né? Não ajuda só Canoinhas, mas ajuda todos os municípios de Santa Catarina. Queria pedir para o Henry lá apagar um pouco a luz e mostrar lá, focar lá nas imagens que nós vamos passar. Casa do Adalto. Fundada em 2002 pela dona Noeli, a Associação Casa do Adalto para dar apoio às crianças e adolescentes em tratamento do câncer teve como inspiração Adalto, filho da dona Noeli, que aos 4 anos de idade foi diagnosticado com câncer tipo neuroblastoma e lutou bravamente por sua vida, vindo a falecer aos 5 anos de idade. Sensibilizada com as dificuldades enfrentadas pelas crianças em tratamento em suas famílias, foi que, juntamente com um grupo de amigos, fundou a Casa do Adalto, dando vida à Casa de Apoio, assim oferecendo gratuitamente apoio social, emocional e também material aos familiares de pacientes que se deslocam para realizar o tratamento de saúde no município de Joinville, Santa Catarina. O acolhimento inclui alojamento masculino e feminino com leitos individuais, um alojamento exclusivo para acolher as mães com camas individuais e berços infantis, tendo capacidade para atender 46 assistidos diariamente. Mini cozinha equipada e refeitório para o preparo das refeições diárias, lavanderia equipada com máquinas de lavar e produtos de limpeza, banheiro e duchas feminino e masculino, sala de conveniência com TV por assinatura, jogos, brinquedos e rede Wi-Fi, quadra de esportes, área de recreação com mesa de tênis para lazer, transporte aos centros de atendimento médico, além de atendimentos pelos profissionais do serviço social e da psicologia, produtos de higiene pessoal, cestas de alimento, fraldas descartáveis e outros produtos, ampliando o suporte para essas famílias, indo além de apenas um espaço adequado e gratuito onde os pais podem aguardar seus filhos durante o tratamento de saúde e se tornando uma verdadeira extensão do lar dessas famílias. E agora, com as placas solares, para que além de amenizar os custos, também contribuir com o meio ambiente. Os assistidos podem permanecer na casa junto com o responsável durante todo o período de seu tratamento em Joinville. Mas, como sabemos,
todo este suporte custa dinheiro. Por isso, se você tiver objetos em bom estado que estão sobrando em sua casa, como utensílios de cozinha, enxovais, vestuário, produtos de decoração, instrumentos musicais, brinquedos, eletrônicos, eletrodomésticos, além de alimentos não perecíveis, produtos de maquiagem, higiene, limpeza e também mechas de cabelo, tudo isso pode ser doado. O endereço da instituição é Rua Inambu, 3290, Costa e Silva. Você pode agendar essa entrega por este WhatsApp, 4799-152-9747. E a nossa chave Pix é 05-642-552-000117. Doe e faça um coração sorrir. Todos vocês viram que é uma casa de apoio em Joinville. Eu até me emociono de falar. Todo mundo sabe, como eu já falei aqui nessa casa de lei, a minha filha ficou internada em Joinville e foram 61 dias de UTI. E os 61 dias foram na casa de apoio. Foram na casa de apoio do Adalto. Lá eu recebi tudo. Tudo que vocês podem imaginar. Porque eles nos ajudaram no momento que eu mais precisei da minha vida. E hoje quem precisa é eles, para ajudar a manter essa casa. Desde 2023 até ontem, foram 609 pernoites. E tudo isso, eles arrecadam dinheiro com bazar e com doação. E hoje que eu estou aqui na Câmara dos Vereadores, eu quero pedir ajuda para vocês, vereadores. Para vocês, meus amigos, dessa casa. Que nós faça algo, porque são muitas famílias que passam canoiense lá. Isso nunca foi mostrado aqui. Todo mundo sabe que não é só em tratamento que eles ficam lá vários dias, mas tem várias consultas também e os pais vão esperar na casa do Adalto também. Por quê? Hoje nós não temos carros de saúde que leve todas essas famílias para lá e elas estão acabando indo de ônibus para lá, para Joinville, sair aqui às 10, às 2 horas da manhã, se eu não me engano, para consultar outro dia lá, aonde elas vão ficar? Vão para a casa do Adalto. E o mais impressionante é que eles fazem tudo isso com amor. Eu quero agradecer a dona Noeli, a todos os voluntários da casa do Adalto de apoio, e quero pedir a ajuda de vocês, meus amigos vereadores, para nós olhar. A casa do Adalto não está aqui em Canoinhas, mas ela presta serviço para Canoinhas. Para as nossas famílias e para as famílias que estão no momento mais difícil das vidas delas, que é um tratamento de saúde, como todo mundo sabe. Então, eu quero me colocar aqui, quero que vocês olhem com muito carinho nisso, e eu peço ajuda para nós criar algo para ajudar. Lá nós temos transporte, lá nós temos psicóloga, para acompanhar, porque todo mundo sabe que um filho tá no UTI não é fácil para ninguém. Então, na época que eu estava lá, nós estávamos em 26 famílias e 18 delas não voltaram com os filhos para casa. Hoje minha filha está aqui. Por isso que eu fico pensando, e se isso fechar? E se a casa do Adalto acabar fechando por não ter recurso de se manter? Aonde que essas famílias vão ficar assim como eu fiquei lá? Na rua? Na casa de parentes? 60 dias? Todo mundo sabe que parente, muitas vezes, não gosta de receber visita por tanto tempo, incomodando. Mas na casa do Adalto existe isto, o acolho, o aconchego. Então eu quero dar os parabéns para a dona Noeli, para toda a família dela, que está sempre ajudando, sempre perguntando para as pessoas que estão frequentando a casa de apoio. E eu agradeço muito a casa do Adalto. E eu quero muito a ajuda de vocês, meus amigos vereadores, porque lá também tem uma van. Esta van leva os pais para o hospital, Gesser Amarantes Faria, e à tarde ela busca. Leva de manhã e busca de tarde. Todo santo dia eles fazem isso. Então, eu acho mais do que justo o nosso município de Canoinhas ajudar. E o mais impressionante que eu fiquei sabendo, nosso município tem 57 mil habitantes, né? 57, quase 60 mil habitantes, e nós somos o que mais utilizamos a casa do Adalto. Tá aqui os números para provar para vocês, se alguém quiser. Tenho tudo isso, tem tudo documentado, tudo com CPF, nome,
tudo registrado. E seria isto, senhor presidente. Deixo à disposição do vereador, o parte. Senhor presidente, Sim. vereador César. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite aos funcionários da casa e ao público que nos acompanha. Primeiramente, né, agradeço ao vereador Cezão por trazer isso para essa Casa de Leis. Até já tínhamos conversado um pouco, né, sobre esse trabalho e parabenizo, né, a dona Noeli. Parabenizo ela porque ela realmente transformou a dor dela em amor, né, pelos outros. E não são poucas pessoas fazem isso na vida. E eu não sei se o vereador tem conhecimento ou não, mas é realmente um questionamento se a Prefeitura de Canoinhas contribui de alguma forma com eles, afinal, são cidadãos canoinhenses que utilizam, né, do local também. Assim como o vereador utilizou, e graças a Deus sua filha está aqui hoje, linda, saudável. Mas sabemos, então, né, pelos dados que o vereador traz, que muitas pessoas, muitos cidadãos canoinhenses utilizam desta casa, né, dessa casa de apoio. Então, fica um questionamento, né, senhor presidente, até se pudermos fazer posteriormente, né, se o vereador fizer um requerimento para a Prefeitura de Canoinhas, solicitando essas informações, né, se a Prefeitura auxilia de alguma forma, por estar sendo usado por cidadãos de Canoinhas, e caso não auxilie, né, então fica o nosso pedido para que verifique a possibilidade de auxiliar, porque eu acho que seria muito importante. Seria isso, senhor presidente. Mais alguma parte? No caso, primeiramente, boa noite a todos, né, os colegas de mesa, colegas de trabalho, os funcionários da casa, o público que nos assiste presencialmente e também via internet. O município ele pode contribuir com as instituições através do credenciamento, né? Então, todo ano o município abre o credenciamento para essas instituições. Teria que verificar as regras de credenciamento, né? Para que elas possam se credenciar. Isso daí até é uma coisa que nós, vereadores, podemos ir atrás e buscar quais que são as regras do credenciamento mediante um plano de trabalho, né? Eu creio que nesse caso não se aplica o FIA, né? O FIA não iria se aplicar. A vereadora Kátia, que teve mais tempo na pasta, sabe realmente que o que pode e o que não pode, né? Então o FIA é um pouco mais amarrado, não se caberia o FIA nesse caso, mas porém ela poderia sim se cadastrar dentro das instituições, só que a gente não sabe realmente se dentro do cadastramento existe algo que impeça instituições de fora de Canoinhas de se cadastrar. Então caberia a nós ver se existe a legalidade primeiro da gente poder fazer essa, até para levar para eles, porque o processo de credenciamento ele é um pouco moroso. Você vai ter que ter um plano de trabalho, você vai ter que apresentar toda essa documentação. Então caberia essa como um tema de casa para nós, verificar tudo que é de prerrogativa desse credenciamento e se aplica. Se caso se aplicar, não vejo motivo nenhum de nós não procurarmos e até auxiliar nessa questão do credenciamento, porque é um processo realmente um pouco complicado, né? Devido à seriedade de ser recurso financeiro do município que vai ser repassado para uma instituição. Se tem mais alguém que gostaria de colaborar, então, vereador César, deixo para as considerações finais. Pelo que eu sei, né, o nosso município de Canoinhas não ajuda, né, mas eu escutei ali a vereadora Tati falando, pela assistente social, alguma coisa assim interligada a assistente social com a casa de apoio, mas queria deixar aqui esse apelo para nós, né, seguir junto e conseguir essa documentação, conseguir essas informações para estar mandando para a casa de apoio, e hoje presta um serviço de excelência para nossa amada Canoinhas e para vários pais, para várias mães e para as nossas crianças que são os nossos futuros. São o futuro de Canoinhas, são o futuro da nossa nação. Então, quero muito que isso dê certo, que eles continuem fazendo esse trabalho maravilhoso com muito amor, com muito carinho. Eu acho que até recebi um áudio da dona Noeli aqui para ver se ela vai falar algo. Posso soltar o áudio, senhor presidente? Sem objeção dos demais? Não, tranquilo então. Tranquilo? Tem um acordo de parceria, e aí eles fazem o repasse, a gente emite
uma notinha de serviço. Estamos prestando um serviço para o município de Canoinhas. Agora ficou mais claro, né? Ficou mais claro para todos nós. E seria isso. Meu muito obrigado. Quero pedir uma salva de palma para todos os voluntários da Casa do Adalto que prestam esse serviço para Canoinhas, para todos os nossos moradores daqui que estão num momento difícil lá. Eu quero pedir uma salva de palma para todos eles. Seria isso, senhor presidente, seria isso, meus amigos vereadores. Meu muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 20 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Solicito ainda a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 20 de 2025 e do projeto de lei número 21 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono aos servidores da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Assistência Social que trabalharam durante o período de recesso de final de ano e da outras providências. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 20 de 2025. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a tramitação em regime de urgência do referido projeto de lei. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei número 20 e 21. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei número 20 e 21 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 14, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Permitir a utilização do bem público ginásio de esporte Melquiades Pereira da Cruz a Jonathan Roberto Burkett nos dias 12 e 13 de abril de 2025 para a realização do evento Copa Canoinhas de voleibol masculino e feminino. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 14 de 2025. Votação única. Coloco em discussão o projeto de resolução número 13 de 2025, que altera a resolução 825 de 21 de dezembro de 2021. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de resolução 3 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 20 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar os recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz para o cumprimento do piso salarial nacional dos enfermeiros e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 20 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 21 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o abono aos servidores da Secretaria de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social que trabalharam durante o período de recesso do final de ano e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 21 de 2025.
Passamos aos requerimentos. Solicito ao vereador secretário DOC Edmilson Verca que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 131/2025, de autoria de toda a edilidade presente. Solicito que seja encaminhado moção de parabenização ao Departamento de Mestrado Profissional em História da Universidade Federal de Santa Catarina e ao portal de notícias J+, pelo brilhante projeto de divulgação do patrimônio histórico de Canoinhas. O referido projeto, por meio da utilização de QR Code com links, permite o acesso a informações detalhadas das edificações históricas do município e a importância desses locais para a memória e identidade da nossa cidade. O projeto não apenas valoriza o patrimônio histórico local, mas também incentiva a educação patrimonial e fortalece o vínculo da comunidade com sua própria história. Está em discussão? Senhores vereadores, só brevemente, eu tenho já protocolado aqui nesta casa um projeto de lei da mesma linha. A gente tem que valorizar o nosso patrimônio e é uma forma barata e prática que já estava sendo feito sem lei, sem uma iniciativa pública, apenas por uma iniciativa popular, de certa forma, com a presença de uma universidade pública, dando links a matérias de importância histórica do site J+. Eu vi vários desses pequenos cartazes, né, sendo colocados ali no distrito de Marcílio Dias. É uma ideia muito importante, eu já tinha visto em outros municípios do nosso estado. É uma forma simples e barata de valorizar nossa história, que também pode atrair turismo futuramente numa reestruturação em todo o nosso município. Como ser de toda edilidade, já está aprovado. Requerimento número 132, de autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Alisson Rodrigo de Andrade, superintendente regional do DENIT de Santa Catarina, a senhora Adilene Adrate, engenheira responsável pelo DENIT Mafra, solicitando a manutenção da via na rotatória de acesso ao bairro Piedade. Sugere-se um novo projeto com pavimentação mais resistente, pois o intenso fluxo e atração dos caminhões reduzem a vida útil do asfalto. Está em discussão? Senhores vereadores, só uma pequena correção aos funcionários da casa. A informação que nos chegou é que a senhora Adilene Adrate foi exonerada, então não é mais ela a responsável. Então, sobre esse requerimento, nós temos uma dificuldade muito grande ali na rotatória da Piedade, que formaram-se verdadeiros degraus. Além dos buracos, além da questão do mato, o asfalto ele está numa situação bem precária. E por ser um fluxo de caminhões em um local onde eles fazem tração, é necessário um material mais resistente. Sugere-se até mesmo concreto armado, entre outros materiais que possam dar uma vida útil maior a essa pavimentação. Está em votação? Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 133/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor James Luiz Brey, secretário municipal de Educação, solicitando que informe quais ações estão sendo realizadas para a manutenção das escolas e centros de educação infantil CIs, considerando que algumas associações de pais e professores APPs estão solicitando doações às famílias para a restauração da pintura de desenhos nos pátios dos CIs e utilizando os recursos das contribuições para outras aquisições que poderiam ser realizadas pelo município. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra a vereadora autora. Senhor presidente, recebi algumas mensagens já de pais reclamando que eles têm recebido, pedido ali por parte dos responsáveis pelas APPs para ajuda com manutenção. E ajuda com manutenção, ajuda em relação à troca, à limpeza de filtro de água. E, inclusive, até vi um vídeo do secretário de Educação, comemorando em uma escola sobre a compra até de questão de cloro, alguma coisa para limpeza de água ali, não vou lembrar exatamente o nome do objeto que ele estava lá postando o vídeo, falando que foi comprado com dinheiro, com recurso da APP. Eu entendo que deve existir uma parceria realmente entre a APP e a Secretaria de Educação. A gente sabe que isso sempre foi assim, isso sempre aconteceu realmente, dessa parceria.
Porém, parece-me que tem extrapolado alguns limites. Então, eu fico sem entender se a Secretaria de Educação está sem orçamento para pinturas em escola, para troca de filtro de água, que inclusive questionei aqui em sessões anteriores. E eu faço mais um requerimento, né, referente a isso para a gente entender, então, o que tem acontecido na nossa Secretaria de Educação. Por que está indo tantos pedidos aí para que os pais auxiliem, né, na compra de itens básicos, itens de manutenção. Esse é o objetivo, o motivo desse requerimento. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 134/2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando que informe quais unidades de saúde realizam a vacinação no município, bem como os respectivos horários de atendimento desse serviço. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 135/2025, de autoria do edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, à senhora Camila Lima, diretora do Detracan, ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, ao senhor Rafael Rodilli Rueder, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Agostinho Machado Filho, secretário municipal do meio ambiente, solicitando que seja realizado um estudo para a implementação de um regime de mutirão para manutenção e melhorias urbanas. A proposta consiste na atuação conjunta de todas as secretarias envolvidas em uma rua ou área da cidade por vez, otimizando recursos e promovendo maior eficiência nos serviços prestados à população. Está em discussão? Os colegas vereadores, sobre este requerimento, apenas uma organização de trabalho. Eu fui em alguns órgãos do município hoje, já tinha ouvido essa questão em outros momentos, que muitas vezes um determinado serviço de um órgão ele é impedido porque um outro órgão não conseguiu fazer dentro de um determinado cronograma. Eu sei que existem limitações de pessoal, existem divergências de cronogramas, mas a minha sugestão nesse momento é que em casos específicos, em ruas talvez principais ou em dias específicos da semana, seja feito um mutirão que as equipes de todas as secretarias trabalhem juntos para resolver um problema daquela área em específico. Isso optimizaria e também daria um certo ganho de tempo e uma redução considerável dos recursos empenhados. Está em votação? Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 136/2025, de autoria de toda a agilidade presente, solicito que seja encaminhada a moção de parabenização aos antigomobilistas para a realização do belíssimo evento no último domingo, dia 16 de março de 2025, que reuniu aproximadamente 200 veículos antigos, proporcionando um verdadeiro espetáculo para toda a comunidade. Está em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado, porém, requerimento de toda agilidade tem aprovação automática. Requerimento número 137/2025, de autoria da vereadora Cátia Liscoves, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor James Luiz Breis, secretário municipal de educação, solicitando as seguintes informações sobre o transporte de alunos das comunidades de Rio da Areia, Santa Emídia, Barra Mansa, Serra das Mortes e Pinheiros. Primeiro, existe cronograma de manutenção e fiscalização destas manutenções para itens básicos de segurança? E este cronograma é monitorado pela Secretaria Municipal de Educação? Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, públicos que nos acompanham presencialmente pelas redes sociais e funcionários da casa, boa noite. Esse requerimento ele vem em encontro a algumas demandas que tenho recebido de alguns pais, principalmente dessa região,
Rio da Areia, Barra Mansa, Pinheiros, em relação à segurança dos alunos no transporte escolar. Eu sei que houve episódios de falta de freio nos ônibus, eu recebi alguns vídeos dos ônibus com estofamento sucateado, e tudo isso me deixou um pouco preocupada na questão de necessidade de manutenção desses ônibus, quem é que está controlando, né? Se dentro do contrato tem uma equipe de fiscalização para que possa fazer essa gestão junto da empresa, né? Essa observação em relação aos itens de segurança. Teve um episódio que parece que faltou freio no ônibus, as crianças tiveram que ir a pé um trajeto, e aí isso também é uma situação que a gente precisa observar e tomar conhecimento. Sei que a questão do transporte é uma questão que a gente vai longe discutindo ainda, né? Nós temos várias situações e algumas pontuais e outras gerais, mas penso que a questão de segurança, né? O freio, as portas com qualidade de fechamento, e aí entra toda a questão de manutenção que eu não tenho intimidade com esses termos, né, de manutenção, muito menos de ônibus, né, mas que requer que a gente precisa saber se estão sendo acompanhados com uma presença bem forte da Secretaria de Educação. Porque se tem um contrato, tem um prestador, eles têm que estar oferecendo o serviço com qualidades e principalmente com segurança para esses alunos. Seria isso. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 138/2025, de autoria da vereadora Cátia Liscovs. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Diogo de Marquis Silva, secretário de Estado da Saúde, e ao senhor Dr. Marcelo Lemos dos Reis, diretor do Centro Catarinense de Reabilitação, solicitando informar qual o tempo médio de espera para a disponibilização de prótese para pacientes com amputação de membros inferiores ou superiores. Está em discussão? Vereadora autora? Sim. Esse requerimento ele se faz necessário para que a gente possa entender um pouquinho da questão dos pacientes que eles se deslocam daqui a Florianópolis, né, para fazer uma avaliação no centro de reabilitação. E essa disponibilidade de prótese, ela tem demorado bastante, né? Então, tem pacientes que são vítimas de acidentes ou complicações de diversas comorbidades que acabam passando por amputação, e a reestruturação desse membro, né, através de uma prótese, ela tem demorado. Eu sei que é um processo que também requer um acompanhamento multidisciplinar, requer acompanhamento de nutricionista, fisioterapeuta, preparação do membro. Mas mesmo com toda essa sequência, assim, tenho notado que as esperas elas estão superiores a 1 ano, né? Então, o paciente que já está sensibilizado pela perda do membro e ainda enfrenta toda essa dificuldade, e nós, por posição geográfica, né, temos ainda essa dificuldade de longe, né, ser longe, Florianópolis, o deslocamento é sofrido. Como o vereador Cezão falou na questão do transporte, muitas das vezes esse paciente ele sai de casa muito cedo, vai para lá, passa, né, fica esperando por muito tempo, então é sofrido, né? E a gente precisa ter um olhar, principalmente do Estado, né? Essa é uma responsabilidade estadual, um olhar com mais carinho para essas pessoas. Imagino que não seja uma situação somente aqui do nosso município. Seria isso. Continue em discussão. Coloco em votação o requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 139/2025, de autoria de toda a edilidade presente. Requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Fernando Luiz Tokarski, determinando que seja comunicado à família lutada. Está em discussão? Senhor presidente? Sim. Meus sentimentos a toda a família. Eu quero dar os parabéns para o senhor que tomou, né, a atitude juntamente com os vereadores do velório estar acontecendo aqui na Casa de Lei. Parabéns a todos da casa também. E seria isso, senhor presidente. Meu sentimento a toda a família nesse momento tão difícil. Obrigado. Gostaria também de aproveitar para nos justificar, né? Então, não teria como essa casa não atender um pedido, que foi um pedido em vida do senhor Fernando, que ele gostaria realmente de ser velado aqui, e nada mais justo.
Uma vez alguém me disse que ninguém é insubstituível, mas eu deixo uma pergunta para todos nós. Quem fará o papel que Fernando Tokarski fez para a história de Canoinhas? Muito obrigado. Senhor presidente, Vereadora. se os vereadores concordarem, poderíamos fazer 1 minuto de silêncio como respeito. Eu creio que essa nós grande poderíamos pessoa. fazer, inclusive, em pé, porque é nada mais digno. Muito obrigado, Fernando Tokarski. É Canoinhas que está agradecendo através desses microfones hoje. Requerimento número 140/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, solicitando que informe sobre a existência de estudos ou projetos em andamento para o reajuste salarial dos educadores sociais no município de Canoinhas, considerando a importância dessa função e a necessidade de equiparação dos vencimentos aos praticados em municípios de porte semelhante. Os educadores sociais desempenham um papel fundamental na promoção do bem-estar e da inclusão social, atuando diretamente com crianças, adolescentes e grupos em situação de vulnerabilidade. Sua dedicação e esforço contribuem significativamente para o desenvolvimento humano e social do município, sendo essencial garantir uma remuneração condizente com a relevância de suas funções. Atualmente, o salário dos educadores sociais em Canoinhas é de R$ 1.512, um valor consideravelmente inferior ao de outras cidades catarinenses de porte semelhante. A título de comparação, os vencimentos dos educadores sociais em alguns municípios são: Campos Novos, R$ 2.403,73. Taió, R$ 2.889,39. Rio do Sul, R$ 2.090,76. Garuva, R$ 2.422,32. Diante dessa realidade e considerando que a Prefeitura de Canoinhas recentemente aprovou uma lei criando 42 novos cargos comissionados com impacto financeiro estimado em R$ 394 mil mensais na folha de pagamento, torna-se evidente que há disponibilidade orçamentária para rever a remuneração dos educadores sociais. Dessa forma, solicita-se que o Executivo Municipal informe: primeiro, se há estudos ou projetos em andamento para a revisão salarial dos educadores sociais. Segundo, caso não haja, se há possibilidade de inclusão dessa demanda no planejamento orçamentário municipal. Terceiro, quais medidas podem ser adotadas para garantir a valorização desses profissionais, assegurando-lhes maior dignidade e melhores condições de trabalho? Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Não há mais requerimento, senhor presidente. Então, antes das explicações pessoais, eu gostaria de justificar a falta
ausência, na realidade, dos vereadores Ivan Krause e Rosi Crestani, que estão no congresso do programa Qualifica, patrocinado pelo TRE na Alesc, em Florianópolis. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereadora Tati Carvalho. Vereadora. Senhor presidente, pouco antes de entrarmos na sessão, eu recebi uma mensagem, inclusive me convidaram para participar de um grupo no WhatsApp. Tem vários participantes nesse grupo. Não sei se a vereadora Kátia já está nesse grupo também, eu vi que o vereador Cezão está. E eu recebi um pedido especial, tá, de uma mãe que está muito revoltada com uma situação e falando em nome de várias outras pessoas, tem várias outras pessoas nesse grupo também, que elas estão extremamente revoltadas com muitas situações da saúde aqui em Canoinhas. Então, não poderia deixar de falar nessa sessão, né? Eu sei que eles estão assistindo e fizeram esse pedido. Eu vou falar sobre o caso dela específico, para os senhores entenderem, né, o que tem acontecido na saúde. O filho dela teve uma fratura, né, na perna, foi até a unidade de pronto atendimento, e na unidade de pronto atendimento, pelo que ela me informou, até ligaram para o médico ortopedista, porque nós sabemos que existe contrato aí, né, para ter esse suporte, né, de especialidades para a unidade de pronto atendimento. Parece que o ortopedista falou que ele não poderia ir no momento. Eu não achei esse contrato ainda, eu não sei se é plantão, se é sobreaviso, o que é, né, mas é muito importante a gente verificar isso. E ele simplesmente pediu para colocar em uma tala de papelão, tá? E, segundo o relato dessa mãe, ele mesmo pedindo para colocar uma tala de papelão, ele falou que tinha risco de piorar a fratura, que a bota em si, a tala, teria risco. Essa mãe, só no dia seguinte, conseguiu colocar uma tala, uma bota ali de gesso, não sei exatamente como que foi feito isso. E essa mãe agora, ela precisa que esse filho tenha consultas a cada 15 dias, né? E ela procurou o transporte a ser feito pela prefeitura, porque ela não consegue, né, que ela não consegue transportar, né, o filho dela não consegue sozinha que ele vá para essas consultas. E foi falado para ela que era para procurar um dia antes e ele tem essa consulta amanhã. Então, ela foi lá e procurou novamente e ela gravou essa ligação. E eu acho muito bom que o povo realmente comece a gravar tudo o que acontece, porque senão depois passam por mentirosos. Então, já dou parabéns para ela aqui por ter gravado. E nessa ligação, a moça que atendeu, não sei quem é, falou que não, mas você tem que vir amanhã, porque eu não posso hoje te garantir o transporte. Mas a moça tinha pedido para ela, um dia antes, né, conversar sobre o transporte. E nessa gravação a moça fala que não tem como garantir esse transporte para o dia seguinte, então que amanhã de manhã era para entrar em contato novamente para ver se tinha o transporte. Gente, que bagunça. Que bagunça. Aí para uma mãe que está desesperada porque precisa dessa consulta para o filho, ter que ficar ligando e religando e emprestou telefone de vizinho, inclusive, para ligar, porque uma hora para ligar num dia, outra hora para ligar no outro. Resultado, o menino tem a consulta amanhã de manhã. E eu acredito que ela vai contar com a ajuda de outras pessoas para conseguir o transporte. Tá? Então, além dessa situação na UPA, já pedi para ela verificar a questão do prontuário, porque a gente tem que ir atrás disso, tem que investigar. Ainda tem essa situação do transporte. E agora, o que mais me deixa revoltada é que é engraçado. Semana passada teve aquele encontro com o governador, né? Foi não lembro que dia de manhã que foi. Segunda? Obrigada, vereador. Mas, acho que foi quinta-feira. Se não me engano, foi quinta-feira. E chegando lá, eu vi, e eu fotografei também, porque eu também tenho me precavido nessas situações, 2 carros da prefeitura estacionados lá atrás, escrito, uso exclusivo da prefeitura. Uso exclusivo em serviço. E aí, para transportar o paciente que precisa, não tem? Não pode garantir? Então, o que está acontecendo? Fica aqui um desabafo meu, em nome dessa mãe, em nome dessas várias pessoas que estão nesse grupo, porque, vou falar aqui, está uma bagunça. Está uma bagunça, está um descaso. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Mais algum vereador? Vereador Cezão do Táxi. Com a palavra. Senhor presidente, obrigado. O meu assunto seria o mesmo da vereadora Tati Carvalho. Também recebi essas mensagens. Fico muito triste com o que está acontecendo. E eu queria pedir permissão para soltar o áudio dela, né? Eu acho que nada que mais justo soltar o que aconteceu.
Queria pedir a permissão para os outros vereadores para nós colocar aqui para todo mundo escutar esse áudio que tá rolando, que tá tendo um bafafá grande, né? Queria soltar. Não pode ser. É só o áudio. Não tem nomes. Ela autorizou. Ela autorizou também. Foi a gravação que ela ligou, ela autorizou a soltar o áudio. Eu creio, vereador, que por segurança é melhor a gente, se for possível, a gente pesquisar. Com licença, senhor Geraldo, nós precisamos manter a discussão. Nós precisamos manter a discussão aqui. Não tem nome, é só a ligação que ela conversou, né? Porém, eu creio que por segurança a gente consulte a nossa assistência jurídica e daí, se for o caso, daí... Oi? O senhor Daniel vai consultar lá, senhor presidente. Então. Tribuna. Então. Amanhã. Sim, senhor. Então. Senhor presidente. Sim. Me permite explicar? Sim. A situação? Nosso regimento, ele permite que os áudios, os vídeos, eles sejam mostrados durante a tribuna. E seria importante realmente mostrar esse áudio. Eu sei que ele já rodou aí pelo WhatsApp, já é de conhecimento público, né? Eu recebi dela no grupo também esse áudio, mas como o regimento realmente não permite, vereador César, eu até diria para o vereador usar a tribuna amanhã, para retomarmos esse assunto tão importante e aí sim mostrar esse áudio dela para toda a população. Mais algum interessado inscrito previamente? Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para regime ordinário no dia 18 de março, amanhã, na verdade, dia 19 de março, quarta-feira, às 18 horas.